Bom dia, meu nome é Poliana e eu vou apresentar hoje o programa com Qiskit. Então, eu vou falar um pouco sobre o Qiskit e IBM. Então, no sumário, eu vou apresentar esses tópicos hoje: computação quântica, IBM Qiskit, execução, otimização e conclusão. Bom, uma breve introdução à computação quântica é que os objetivos para alcançar. Então, ela tem o propósito de aprimorar, otimizar e revolucionar processos que se mostram desafiadores para a computação clássica. Então, utilizando as moléculas subatômicas, a mecânica quântica, para efetivar e mostrar eficaz na resolução desses diversos problemas contemporâneos. Então, o estado de superposição. Bom, como o Arthur falou e o professor também, é um processo em que a base informacional ela pode estar em dois estados ao mesmo tempo e a gente não tem uma medição certa, exata. Então, é uma probabilidade e quando a gente mede esse base, ela colapsa. E chamado de qubit, ele é um análogo do bit, em que ele pode ser 1 e 0, e, como eu expliquei, devido ao estado de superposição. E o processo de entrelaçamento quântico é que, enquanto um qubit ele pode se ligar, fazer uma conexão com outro qubit, independente das distâncias, se eu mexer, no caso, ocorrer alguma coisa com o qubit, ele reflete no outro. Então, esses são os três conceitos fundamentais da computação quântica. Bom, primeiramente, eu quero falar sobre o IBM Quantum, que é uma iniciativa da IBM no avanço da computação quântica para promover a pesquisa e colaboração na colaboração quântica. Então, e o Qiskit é um software development kit, né? Open source desenvolvida pela IBM para a gente programar e executar simuladores e máquinas quânticas reais. Então, eu vou falar um pouco sobre o Qiskit. Então, aqui eu estou no site da IBM Quantum e utilizando qualquer conta como Gmail, LinkedIn, GitHub, eu posso logar e eu vou ter acesso às ferramentas e módulos que a IBM Quantum pode me proporcionar. Eu utilizei o compilador do VS Code e eu vou me conectar com a IBM Quantum. Então, primeiramente, através do IBM Provider, eu vou salvar minha conta, me conectar. Então, quando eu entro na IBM, ela me dá uma API, um token, e eu copio esse token e coloco como um parâmetro aqui e eu consigo rodar e ela vai me conectar para eu ter acesso às máquinas quânticas, para eu conseguir rodar meus circuitos. E aqui, primeiramente, eu vou procurar o back-end menos ocupado. Então, eu quero mudar algum algoritmo ou circuito quântico, eu primeiro quero ter o melhor funcionamento. Então, e o menor tempo de espera. Aqui, nesse momento que eu executei esse código, foi o IBM Kyoto, que é um nome de um back-end. O número de jobs é uma fila que existe para você rodar o seu circuito. Então, naquele momento, eu tinha 13 jobs na minha frente e o status de ativo. Então, nessa parte aqui, eu armazenei o meu back-end menos ocupado, que é o IBM Kyoto, na minha variável back-end. E aqui eu escrevi meu circuito que eu quero rodar. Esse aqui é um estado de Bell, que é o estado de superposição, que é com a porta de Hadamard, e conectando os dois qubits. E nessa parte eu vou transpilar esse meu código. O que é o processo de transpilar? Eu vou reajustar, eu vou reorganizar o meu circuito para o back-end, a topologia do meu back-end do dispositivo quântico.
Então, ele vai ser isso. Agora ele virou isso aqui. Esse circuito. E é bem fácil você executar com a IBM, no caso da empresa da IBM. Eu escrevi job e eu vou botar no back-end que eu escolhi, que é o IBM Job. No parâmetro eu coloquei o nome do circuito, quanto ele vai executar, e o hit 4 e a tag, que é o estado de Bell, eu coloquei Bell. Aqui mostra o status e o ID. Então, no meu próprio compilador eu posso ter acesso a essas informações através do QuizKit. Aí, lá no site da IBM, eu tenho, ele aparece aqui que está pendente, o ID e quanto tempo que eu vou ter que esperar. Então, dependendo do horário ou do dia, a execução em si, ela demora segundos, mas o tempo para eu executar isso demora de minutos a horas. Então, teve exemplos de eu já ter esperado 4 horas para rodar um simples estado de Bell. Isso é por causa da versão gratuita, né? Você tá todo mundo lá. A versão paga, você consegue rodar mais, entra logo na fila. E todo mês a IBM ela disponibiliza, eu acho que 10 minutos de execução. Eu utilizei 2 segundos. Bom, processo de otimização, eu quero melhorar o meu circuito, eu quero otimizar ele e alocar o qubit de forma eficiente e ter menos erros nesse meu código. Então, eu importei um fake Cambridge, que é um simulador, um fake back-end, e eu vou importar todas as características dele, como o número de qubits, os erros, as características, as portas quânticas, e eu vou ter todas as características dele. Então, depois eu vou ter que escrever o meu circuito, o meu algoritmo, vou transpilá-lo de novo e quero saber como ele vai estar organizado na topologia desse back-end que eu escolhi. Só para você ainda entendeu, esse back-end são os computadores quânticos. Então, eu posso pedir para rodar na cloud lá, eu posso usar algum simulador, tanto na cloud ou local, no Python, ou o que eu posso fazer, eu pego todas as características do momento que tem no computador quântico, eu faço o teste local. Que aí eu vou ter uma estimativa de como vai ser esse resultado lá para no final eu usar menos créditos possíveis. E como tem um tempo, né, na IBM, né, a gente consegue fazer isso. Então, uma forma de você pegar esses fake backends, no caso eu pego como se fosse quase que um emulador ali de todas as características que ele vai ter para eu poder rodar ali na hora. Então é muito mais próximo do real. E a gente consegue fazer testes mais longos. Então aqui eu quero visualizar como o meu circuito vai ficar, os meus qubits vão estar organizados de acordo com os 4 níveis de otimização que eu posso ter. Então o simulador, nesse caso foi o Cambridge, e eu, no primeiro nível nível 0 de otimização, eu não tenho nenhuma otimização em si, eu tenho só o circuito organizado, sem um layout do back-end, então não há uma eficiência. No nível 1, ele já realiza uma eficiência, ele já organiza de maneira funcional, de acordo com as portas. No nível 2, eu tenho um cancelamento das portas commutativas, então quer dizer que, por exemplo, a porta A e B, ela pode virar pelo menos uma porta só ou ela pode sumir. E ele tenta ajustar isso. Esse mapinha é como os qubits estão postos no circuito, né? Sim. Não, no back-end. E o nível 3, que é o nível mais pesado de otimização, ele faz um mapeamento adaptativo dos ruídos, que quando eu escolho fazer essa simulação, eu posso escolher se eu quero ter ruídos ou não. E nesse caso eu tenho ruídos, que são os erros, que são aproximados do back-end real, para eu ter um resultado
mais próximo do real, sem utilizar o hardware real. Então aqui eu já trouxe um exemplo de eu usando um computador quântico real. Então eu me conectei da mesma forma com a IBM. Depois aqui eu escolhi, nesse caso eu escolhi o back-end que eu queria usar, que tinha as opções do Brisbane, Kyoto e Osaka, são as máquinas reais da IBM. Nesse caso eu escolhi o Osaka. Então eu vou realizar o mesmo processo de escrever meu código, meu circuito. E nesse caso foi um circuito Z-Future Mapping. Então esse circuito ele se baseia em eu fazer um conjunto de dados, só que utilizando poucos recursos para montar esse circuito. Então no nível de otimização ele foi só ajustado no Alt, nível 0. No primeiro nível a otimização leve não teve no nível 2, que a otimização é pesada, eles foram alocados de maneira desuniforme, pensando nos níveis de ruído. E no nível 3, eles continuaram com a mesma alocação dos bits. Então, quanto maior o número de otimização, maior o nível, maior os tempos de transpolação. Bom, a missão da computação quântica, ela vislumbra um mundo mais interligado, então, que promova avanços em várias esferas da sociedade. Então, na criptografia, como o Arthur falou, ele pode quebrar algoritmos, como o algoritmo de Shor, ele pode quebrar a faturação de números inteiros grandes. Na área da saúde, pode haver a forma de como descobrir novos medicamentos, como diagnosticar doenças ou até compreender sistemas biológicos. E na área financeira, a gente pode mudar a nossa visão de como analisar os dados, a análise de riscos, a segurança cibernética e até a forma como a gente realiza as transações financeiras.